A violência tornou-se hoje a matéria-prima. A matéria-prima de nossas conversas, a matéria-prima das informações que nos chegam através da mídia, a matéria-prima das produções filmográficas, está em toda parte. Não está em um front especificamente, mas se filtra em nossos lares através da violência doméstica, se filtra como expressão simbólica na estrutura de nossas sociedades, promotoras de injustiça social, promotoras de distanciamento e esgarçamento do tecido da convivência naturalmente saudável que teriam que ter as comunidades, e ainda vemos ela hoje no cenário de nossas escolas, dentro de nossas salas de aula, entre nossas crianças e entre nossas crianças e os professores. É extremamente importante podermos refletir sobre um prognóstico e sobre um diagnóstico para encontrarmos uma via de recuperar saúde, uma via de recuperar confiabilidade e, fundamentalmente, de promover a convivialidade, sem a qual a própria vida não se expressa. Vida, como o próprio professor, não é certo, Leonardo Boff nos fala uma e outra vez, em mais de seus 60 livros, vida é relação, vida é cuidado, vida é fruto da vinculação saudável, amorosa e confiante, na qual o respeito mútuo pode dar espaço ao encontro. A democracia parte de um princípio intencionalmente esquecido por todos, que é: o que interessa a todos deve poder ser pensado e decidido por todos. Nós conhecemos muitas formas de democracia, a direta, que é feita na Suíça, onde a população toda é convidada, a participativa, que é essa que é dominante nas democracias ocidentais. E em países como os nossos da América Latina, do Brasil, onde há grandes diferenças sociais, essas democracias dificilmente representam os cidadãos, representam mais que tudo os interesses de classe. Por isso, elas têm, às vezes, a figura da irrealidade e, quando não, de farsa. Que o povo, a cada 4 anos, tem direito de escolher o seu ditador. Que, uma vez eleito, faz a política palaciana desligado dos movimentos sociais e do povo. Mas também lentamente foram surgindo na sociedade os movimentos sociais, por terra, por teto, por água, por saúde. E esses começaram a pressionar o poder público, os governantes, e disso está nascendo uma democracia participativa. Esses grupos organizados muitas vezes são convidados a discutir os projetos, e nenhum grande projeto um presidente deixa de consultar essas bases para tomar as decisões. Eu falo aqui da assim chamada democracia comunitária, que é própria dos indígenas latino-americanos, da Bia Yala, como eles chamam, desde o norte da América Latina até o sul com os mapuches, que tem como pressuposto a comunidade humana, o viver em comunidade, e a busca do bem viver, que não é o viver melhor como nós, para que alguns, pagando, tenham que viver pior. O bem viver, que é uma categoria central dessa democracia comunitária, que entrou na Constituição do Equador, na Constituição da Bolívia, colocando como tarefa do Estado criar o bem viver. E o bem viver supõe o equilíbrio entre as pessoas, entre marido e mulher, o equilíbrio com as forças da natureza, o equilíbrio com a Pachamama, com a Mãe Terra,
e uma economia do suficiente e decente para todos, e não uma democracia da acumulação. Isso nos faz lembrar uma famosa frase de um pensador francês, o grande filósofo da ecologia, Michel Serres, onde ele diz que a Declaração dos Direitos Humanos diz bem, todos os homens têm direitos. Mas tem um defeito, de pensar que só os homens têm. E as mulheres tiveram que lutar muito para garantir seus direitos. E os indígenas e os negros. E hoje nós estamos lutando muito para garantir os direitos da Mãe Terra. A reunião que se realizou 3 semanas atrás em Cochabamba, a Cúpula dos Povos, onde se esperava no máximo 10.000 pessoas, vieram 35.000 de 142 países. E houve um consenso extraordinário, coisa que não houve em Copenhague. Ao redor dos mesmos temas de Copenhague, onde o centro era garantir os direitos da Mãe Terra, e a Carta sobre os Direitos da Mãe Terra é extraordinária, de grande beleza. Os direitos dos animais, das plantas, da natureza. E a fundação de uma democracia sociocósmica. Democracia não só antropocêntrica, que vale para os seres humanos, que inclua as paisagens, as águas, as florestas. Que seria São Paulo se não tivesse um ar respirável, que já quase não respiramos? Se não tivesse as suas manchas verdes? Então, incluir no pacto social o pacto natural. Nós estamos caminhando também na direção de uma superdemocracia planetária. E que ela nasce de uma maneira dramática. Há um grande pensador francês, Jacques Attali, que foi o principal assessor de Mitterrand, o esposo da... Como é que é o primeiro nome dela? Da Daniela, que esteve aqui. Ele tem um livro que está em português, Breve História do Futuro. Ele pinta 3 cenários. Do superimpério, que está em crise. Segundo cenário, da superviolência, que seguirá. E nós estamos acompanhando um pouco isso. Uma superviolência que poderá chegar a níveis dramáticos, usando armas de destruição em massa. E quando a humanidade se der conta que pode ser autodestruída, como num ato de desespero e de salvação, inaugura uma hiperdemocracia planetária. Se a humanidade se acerta como humanidade, se dá conta que vive num único planeta, não tem outro, e que temos que gerenciar esses recursos escassos que temos, não só para nós, mas para toda a comunidade de vida, como fala a Carta da Terra. Eu acho que essa superdemocracia planetária, ela realiza aquilo que a Carta da Terra propõe, um modo de vida sustentável e uma subsistência sustentável, se ela, ao lado do global, valorizar todas as regiões e ecossistemas, aquilo que hoje se convencionou chamar de biorregionalismo. Em vez de uma tecnologia que é igual em todas as partes do mundo, uma globalização que desconhece e recalca as diferenças, valorizar as regiões, as culturas locais, os recursos e limites de cada ecossistema, e aí integrar a pessoa humana naquele mundo que, por um lado, está enraizado, por outro lado, está aberto à totalidade da nova experiência dos seres humanos, que é a experiência planetária.